Bom, então vamos para a terceira fase aqui, terceiro bloco, e aí vamos finalizar. Nós vamos tratar agora da definição do que é objeto, então, dessa tutela coletiva que a gente analisou aí uma introdução, os textos legislativos, o microsistema, o que se discute nesse tipo de processo que trata de tutela coletiva. E aí nós temos o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, e lá vai nos dar a explicação. Esse dispositivo vai nos dizer que tipos de direitos são discutidos ali. Diz o parágrafo único, então, do artigo 81. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de, inciso 1º, interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2º, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. E inciso 3º, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Primeira coisa com relação a esse texto de lei é que não se faz muita diferença para fim da tutela coletiva em se é direito ou se é interesse. Existe lá uma distinção doutrinária sobre isso, mas a doutrina vai dizer que aqui isso é usado como sinônimo. Então, tanto faz eu falar em interesse ou tanto faz eu falar em direito. Na verdade, está se tratando da mesma coisa aqui nesse dispositivo. Então, pela leitura aqui, nós temos então 3 tipos. O legislador optou por fazer a distinção em 3 tipos de direito. Nós temos os direitos difusos, nós temos os direitos coletivos, estrito sensu, e nós temos os interesses, os direitos individuais homogêneos. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer de diferença está nesse quadro que eu coloquei aí na tela. Os difusos, o grupo é indeterminável, o objeto indivisível e tem origem numa situação de fato. Os coletivos, o grupo é determinável, o objeto igual ao difuso, indivisível, mas a origem é de uma relação jurídica. E os individuais homogêneos, o grupo é determinável, o objeto é divisível e eles têm origem comum. Basicamente, 3 fenômenos modernos fizeram com que a doutrina buscasse essa sistematização. Os direitos fundamentais de terceira geração, que aí seriam os direitos difusos, aqueles que pertencem a toda a coletividade, de modo indivisível. Quais seriam esses direitos? Meio ambiente, incolumidade do patrimônio público, preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico. Além desses direitos fundamentais de terceira geração, nós temos também um fenômeno moderno que é o pluralismo participativo, que é a base dos direitos coletivos. Por quê? Porque as sociedades elas se tornaram mais complexas, com um papel social e político cada vez mais relevantes. Alguns desses grupos são organizados, sindicatos, partidos políticos, entidades de classe, como a OAB, e outros não, são classes ainda não organizadas. Essa espécie de grupo, eles têm chance de interferir nos fins do Estado e recebem direitos próprios. Então aí o grande exemplo de um desses é
a própria Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos, por fim, um outro fenômeno moderno, que é vivermos em sociedade de massa. E aí, para esse tipo de questão, se faz a equiparação, então, com os direitos individuais homogêneos. Por que existe essa classificação? Por que isso foi feito lá no Código de Defesa do Consumidor? Porque a doutrina achou interessante que isto constasse para fim de maior conhecimento e maior discussão dos operadores jurídicos, para que o processo coletivo ele se tornasse ficasse mais fácil de ser divulgado, de ser apreendido. Então se optou por esse regramento, primeiro para que todos os operadores do direito conhecessem quais seriam esses direitos que seriam objeto da tutela coletiva, para fim didático pedagógico, tá? Bom, essa classificação hoje vai ter alguma doutrina que vai dizer que não existe mais a necessidade desta classificação, porque hoje não existe mais a necessidade desta divulgação da tutela coletiva, porque hoje nós temos possibilidade de os operadores do direito, nós temos possibilidade de resolver os conflitos coletivos sem a necessidade de ter este dispositivo me dizendo o que seria um interesse difuso, o que seria um interesse coletivo ou o que seria um interesse individual homogêneo. Inclusive tem doutrina hoje que já parte de outros tipos de classificação. Nós vamos estudar isso com calma também, porque é matéria que cai muito em concurso público, essa outra classificação. Em que esse doutrinador ele diz que se deve partir de outros elementos e não desta divisão que é feita pelo Código de Defesa do Consumidor lá no 81, parágrafo 1. Tá? A justificativa que foi apresentada para que houvesse essa divisão entre difusos e coletivos, basicamente foi do regime de coisa julgada, que está previsto lá no artigo 103, que nós vamos estudar também com calma, que a coisa julgada para direitos difusos ela é de uma maneira e a coisa julgada para efeitos coletivos ela é tratada de uma outra maneira. Então, por esta diferenciação na coisa julgada, na forma como o CDC tratou da coisa julgada, se entendeu de fazer este texto normativo dizendo o que era um direito coletivo e o que era um direito difuso. E, conforme eu falei para vocês, a função didático-pedagógica, porque como não existia na época do CDC, 1990, não existia processo coletivo. Existiam algumas discussões, existia desde 85 a Lei de Ação Civil Pública, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele fez ele apresentou esta classificação de o que seria um direito difuso, o que seria um direito coletivo, o que seria um direito individual homogêneo, para fim dos operadores se acostumarem com o processo coletivo e de ter uma nova mentalidade sobre essas questões. É errado se dizer que não existiam antes da previsão legal os direitos difusos ou os direitos coletivos. Por quê? Porque eles sempre tiveram a proteção, ainda que naquela tutela que a gente viu do direito individual, ele tinha a proteção. Vamos pegar um exemplo, imagine que eu morasse próximo de uma fábrica
e que essa fábrica poluía um determinado rio que passava ali próximo da minha casa, que é uma casa que é na beira do rio. Eu poderia fazer esta discussão de que esta poluição estava me atingindo, porque isso envolvia um interesse individual meu. Mas, na verdade, quando eu, nesse processo, estava discutindo este direito individual meu, de que não poluísse lá porque estaria prejudicando a minha relação com aquele rio, eu também estaria tutelando, naquela época, o bem público. Qual seria aí o bem público? Essa questão da poluição. Então, se resolvia isso de uma maneira individual, com alcance para outras pessoas. O que a tutela coletiva veio trazer foi uma proteção que algumas pessoas determinadas fizessem uso desta tutela coletiva para que isto ocorresse de uma maneira mais célere. Tá? Buscou então a tutela coletiva, conforme está no slide, a ruptura desse paradigma individualista no tratamento dos interesses, dessas discussões. Para isso que existe a tutela coletiva, para a questão não ser só resolvida no âmbito individual, mas sim para ela ser resolvida e ficar pacificada a questão para toda a coletividade. Bom, aí, com relação aos direitos difusos e coletivos, eles são considerados, vai estar no material também, como direitos coletivos, como os próprios direitos coletivos. O que traz uma diferença é com relação aos direitos individuais homogêneos, porque estes eles buscam uma maneira de resolver uma questão uniforme para toda uma classe. Então, se diz na doutrina que eles são acidentalmente coletivos. Por quê? Porque eu posso, através da tutela coletiva, resolver o maior número de casos possíveis, preservando a igualdade na solução da questão. Basta pensar, por exemplo, uma decisão envolvendo, vamos pegar uma relação de consumo, uma discussão, uma cobrança indevida de uma mensalidade, um serviço telefônico. Imagina centenas de ações que resolvam esse problema de forma atomizada, em analisando um caso em concreto. E imagina a diversidade de julgados que podem ocorrer aí. Alguns de procedência, outros de improcedência. Então, o que se busca com esses interesses individuais estarem no mesmo processo é que esta decisão, de maneira coletiva, vai se aplicar de maneira uniforme para todos, e aí não vai correr o risco de se ter uma desigualdade, para alguns procedência e para outros improcedência. Então, a proteção coletiva desses direitos individuais homogêneos, ela atende a 3 funções básicas. Facilitação do acesso ao judiciário em questões que de outra forma não iam ser judicializadas. Aí temos ali no slide pequena expressão econômica, custos do processo e demora natural de aprovação de uma decisão judicial. Basta pegar um exemplo em que uma instituição financeira cobre uma determinada taxa no valor de R$2. Por exemplo, de mim, está me cobrando R$2. Eu vou ter que movimentar, ainda que no juizado, eu vou ter que mover uma ação para ter uma procedência, para depois eu conseguir que esses R$2 voltem para
a minha conta. Então perceba que eu não vou ter interesse nenhum em individualmente querer esses R$2 de volta, porque esse valor seria ínfimo. Para que eu mexesse com o processo, para que eu tivesse que comparecer 2, 3 vezes no fórum, só o tempo que eu ia perder com deslocamento, aguardar, realizar atos, não fazer outras ocupações minhas do dia a dia, isso ia fazer com que eu não propusesse a demanda. Então esse tipo de tutela coletiva serve para esses casos, porque um dos legitimados pode perceber, uma associação de defesa de consumidores, pode perceber que esse desconto está sendo feito em toda uma gama de pessoas vinculadas a esse banco, de correntistas, e aí a partir daí ela pode, entrando com esta tutela coletiva, fazer com que essa instituição cesse esta conduta e aí ressarça a todos aqueles correntistas que tiveram esse valor retirado de suas contas. Então percebam aí que serve para facilitar esse tipo de demanda de pequena expressão econômica. Às vezes por custo de processo, tem determinadas ações que, por exemplo, a parte necessita de um advogado e aí tem que fazer o pagamento desse advogado, ainda que esta não seja bem uma questão para o nosso sistema, porque nós temos a Defensoria Pública que presta esse serviço. Temos também uma outra função, que é o tratamento uniforme, que eu já comentei com vocês, de situações que podem se enquadrar na mesma hipótese normativa. Principalmente para desestimular o litigante temerário. Essas grandes corporações, instituições financeiras, planos de saúde, eles lidam muitas vezes com sabendo que muito pouca gente, se eles tomarem uma medida que seja um plano de saúde, aumentar uma prestação, ou que seja numa instituição financeira, cobrar uma determinada taxa por um determinado serviço, eles sabem que o mínimo de pessoas vai procurar o judiciário para que aquilo cesse. Então, esse tratamento uniforme, por meio de uma decisão coletiva, ele serviria para evitar hipóteses de erros judiciários. E por fim, racionalizar, e aqui para mim que integro o judiciário, esse é o principal motivo, racionalizar a distribuição da prestação jurisdicional. Evita a necessidade de manifestação judiciária idêntica em casos dispersos. Uma decisão serviria para resolver, evitaria diversas decisões proferidas em processos individuais. E aí a gente, quando fala nisso, fala em atomização e vocês vão ver em alguma doutrina, atomização, que são essas demandas individuais instauradas, e em molecularização, essa demanda ficaria centralizada em um único caso. Evitaria o gasto de recurso judiciário para tratar de questões já resolvidas. Otimizaria o tempo da prestação do serviço, não se precisaria ficar dando aquelas sentenças em massa. E reduziria o excesso de demandas que tem que ser examinadas pelo judiciário. Aqui reduzir o excesso de demandas, não precisa dizer para vocês que a demanda no judiciário ela é muito grande. Então, se usássemos mais essa tutela coletiva, com certeza melhoraria o andamento, a celeridade dos processos que não fossem coletivos no âmbito do judiciário. Esses direitos individuais, eles são categoria de direito material, são aqueles direitos individuais da tutela que eu falei lá para vocês, da tutela clássica, da tutela de direitos individuais. E eles são qualificados
como direitos individuais homogêneos no plano processual, exclusivamente para que sejam resolvidos de uma só vez. Então não existe nenhuma diferença de um direito individual homogêneo para um direito individual. Eles são caracterizados como individuais homogêneos para fim de do judiciário tentar resolver aquela questão em um processo só e não em diversos processos atomizados, como eu falei para vocês. E quais são os critérios de identificação destes direitos individuais homogêneos? São pelo menos os 4 os que são selecionados de acordo com a decisão judicial. O que eu quero dizer com critério de identificação? Com os critérios em que eu possa fazer essa junção entre esses direitos. O primeiro critério é a preponderância. Se eu tiver mais, se a questão for mais coletiva do que individual. O segundo, a quantidade de sujeitos envolvidos, quando não é possível a formação de um litisconsórcio para análise de várias situações subjetivas. Então, nessa hipótese, tem o julgado aí, o STJ entendeu que pela quantidade de sujeitos envolvidos, que era melhor isso ser discutido numa demanda coletiva. A viabilização do acesso à justiça, também tem um julgado do STJ. Se entendeu o quê? De juntar todas essas demandas numa demanda só, coletiva. Então, esses direitos individuais homogêneos que estavam ali em discussão, se entendeu o quê? Que isso seria cabível na tutela coletiva. E a homogeneidade da tutela. A verificação de que essas situações se podem valer de uma mesma decisão judicial. Então, basicamente, esses são os critérios que a jurisprudência trabalha, porque imagine o que eu quero dizer com esses critérios. Que isto tramitou de uma forma coletiva e que aquela pessoa que estava sendo demandada, seja poder público, seja particular, pessoa física, pessoa jurídica, levantou uma tese de que aquilo não se tratava, não poderia ser discutido como tutela coletiva. E aí a jurisprudência se valeu esses são os principais critérios, para dizer que não, que o que estava sendo discutido deveria ser discutido na forma de tutela coletiva, seja pela preponderância da questão coletiva sobre a individual, seja pela quantidade de sujeitos envolvidos, seja pela viabilização do acesso à justiça, ou seja pela homogeneidade da tutela. Então, esses são para o nosso primeiro encontro. Esses slides, assistindo novamente a aula e olhando o material em que eu cito diversos exemplos sobre esse tipo de demandas, aí vocês vão conseguir começar a gostar, espero eu, de direitos coletivos. E aí eu vou fazer depois a gravação e postar os do nosso próximo encontro, que seria na próxima segunda-feira, que me foge agora a data. Esse nosso encontro agora é dia 4, seria dia 11, salvo engano. Desejo para todos vocês uma boa semana, espero que tenham gostado e espero aí o contato de vocês no meu e-mail, vai ser um prazer a gente conversar. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!